Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor e esse é o meu canal. Bem-vindos a uma jornada fascinante pelo passado glorioso da antiga Etiópia, um país que remonta a uma história milenar. Neste vídeo, vamos explorar os antigos reis etíopes, cujas dinastias governaram essa terra rica em cultura, tradição e mistérios. As origens da antiga Etiópia estão envoltas em lendas e mitos, tornando-se uma fascinante história de mistério e encanto. Acredita-se que a região remonta a uma das civilizações mais antigas da África, com indícios de assentamentos humanos que datam de pelo menos 2,5 milhões de anos. Os primeiros povos e civilizações, os primeiros habitantes da região são conhecidos como povos caçadores-coletores, que viveram na área há mais de 10 mil anos. Esses grupos nômades deram origem às primeiras comunidades agrícolas, como os povos proto-agrícolas da cultura de Omorate. Por volta de 7.000 anos antes de Cristo, essa transição para a agricultura foi fundamental para o desenvolvimento de assentamentos mais estáveis e a transição de civilizações antigas. O Império de Aksum, também conhecido como Império Aksumita, foi uma das mais importantes civilizações antigas da região nordeste da África, que floresceu entre os séculos I e VII DC. Sua capital, Aksum, ou Axum, situada na região que hoje faz parte da Etiópia e da Eritreia, tornou-se um importante centro comercial e político, ligando o continente africano com outras partes do mundo, como o Mediterrâneo, o Oriente Médio e a Índia. Principais aspectos do Império de Aksum: o comércio e economia. O Império de Aksum prosperou graças à sua localização estratégica na encruzilhada das rotas comerciais entre a África Oriental e o Mediterrâneo. A cidade de Aksum se tornou um próspero centro de comércio, facilitando a troca de mercadorias como marfim, ouro, prata, incenso, especiarias e pedras preciosas com outras civilizações. A moeda de Aksum, feito de pedra e metal, era usado em suas transações comerciais. A dinastia Salomônica é uma das mais antigas dinastias reais da história e tem uma importância significativa na história da Etiópia. Ela remonta a lendas e mitos que conectam a linhagem dos governantes etíopes ao famoso rei Salomão de Israel e a rainha de Sabá. Acredita-se que a dinastia seja a continuação direta da descendência do filho deles, Menelik. Origens lendárias. De acordo com a tradição etíope, a rainha de Sabá, cujo reino era localizado em algum lugar no sul da Arábia ou no nordeste da África, visitou o rei Salomão de Israel em Jerusalém. Impressionada com sua sabedoria e encantada com sua hospitalidade, a rainha teria retornado a seu reino grávida do filho de Salomão, Menelik. Ele teria nascido e crescido em seu reino, aprendendo sobre as tradições e cultura da Etiópia. Fundação do Império. Menelik foi enviado por sua mãe para visitar o pai em Jerusalém, e lá, ele teria sido reconhecido por Salomão como seu filho e herdeiro. Após a morte de Salomão, Menelik tomou a Etiópia e fundou a cidade de Aksum, estabelecendo sua capital e dando início à dinastia Salomônica, que governou o país por mais de 2.000 anos. Conexão com a Arca da Aliança. A lenda de Menelik. Eu também estou associado à famosa Arca da Aliança. De acordo com a tradição, Menelik teria levado a Arca da Aliança com ele de volta à Etiópia. Essa relíquia sagrada é considerada pelos etíopes ortodoxos como o símbolo da presença de Deus na terra e supostamente mantida na igreja de Santa Maria de Tsion em Aksum, onde também estão sepultados muitos imperadores etíopes. Expansão e hegemonia. A dinastia Salomônica presidiu sobre a expansão do império ao longo dos séculos, estendendo suas fronteiras para além das fronteiras atuais da Etiópia e incluindo partes do Sudão, Iêmen e outras regiões. Ela alcançou o auge do poder no século XIII, durante o reinado de Lalibela, conhecida por construir as famosas igrejas monolíticas em Lalibela, Patrimônio Mundial da Unesco. Declínio e renascimento. Com o tempo,
O poder da dinastia salomônica enfraqueceu devido a lutas internas e pressões externas. Durante o século XIX, o país sentiu dificuldades e medo de invasões estrangeiras. No entanto, no século XX, uma dinastia conheceu um renascimento significativo com a ascensão do imperador Haile Selassie, cujo reinado deu continuidade à linhagem salomônica até a Revolução de 1974, quando a monarquia foi abolida. Mesmo após o fim da monarquia, a dinastia salomônica continua a ter grande significado cultural e histórico na Etiópia, sendo reverenciada pelos etíopes como uma das fundações de sua identidade nacional e espiritual. A era medieval da Etiópia está marcada principalmente pelo esplendor do Império de Gondar, que se estendeu aproximadamente do século XVI ao século XVIII. Gondar tornou-se a capital do império e um importante centro político, cultural e artístico. Durante esse período, a Etiópia viveu um florescimento cultural e arquitetônico notável, com a construção de impressionantes castelos, igrejas e palácios. Principais aspectos da era medieval e do Império de Gondar. 1. Fundação do Império de Gondar. Gondar foi escolhida como a nova capital do Império no início do século XVI, durante o reinado do imperador Fasilides, Fasiladas. Ele transferiu a capital de Axum para Gondar para escapar das disputas entre diferentes facções em Axum. A cidade ofereceu uma localização estratégica, com fácil acesso às principais rotas comerciais. Tevodos II, cujo nome original era Kassailu, nasceu em uma família nobre da região de Kwara, na Etiópia. Ele iniciou sua carreira militar como chefe local, mas em 1855, proclamou-se imperador da Etiópia, adotando o título de Negus, ou Imperador da Etiópia. Tevodos II tinha uma visão ambiciosa de modernizar o Império Abissínio, como a Etiópia era conhecida na época. Ele buscou estabelecer um governo central forte e acabar com o poder excessivo das elites regionais. Além disso, introduziu reformas militares e administrativas para fortalecer o país e expandir seu território. O Império de Menelik II foi uma fase importante da história da Etiópia, que se estendeu de 1889 até a sua morte em 1913. Menelik II foi um dos mais notáveis imperadores da Etiópia e desempenhou um papel fundamental na expansão territorial do país, além de liderar o país durante um período crítico de luta contra a colonização europeia. Principais aspectos do Império de Menelik II. Ascensão ao trono. Menelik II nasceu em 1844 na região de Shewa, no centro da Etiópia. Ele foi coroado imperador em 1889, após a morte do imperador Iohannes IV, o qual Menelik II havia servido como governador regional. Com sua ascensão ao trono, ele se tornou o imperador da Etiópia e adotou o título de Negus Neges, ou Rei dos Reis. A queda da monarquia na Etiópia marcou um período de transição importante na história do país. Esse acontecimento está associado principalmente à Revolução Etíope de 1974, que resultou no fim da dinastia salomônica e na instauração de um governo socialista conhecido como o Derg. Os principais aspectos da queda da monarquia e da Etiópia moderna. A crise econômica e social. Na década de 1970, a Etiópia enfrentou uma grave crise econômica e social. A seca e a fome assolavam o país, resultaram em uma crise humanitária de grandes proporções. A crescente insatisfação da população com as condições de vida levou a uma onda de protestos e revolta contra o governo imperial. A Revolução Etíope de 1974 foi uma série de manifestações populares que exigiam reformas políticas, tristes e sociais. As demandas incluíam a distribuição de terras para os camponeses, o fim da opressão feudal e a melhoria das condições de vida da população. A deposição do imperador Haile Selassie, em 12 de setembro de 1974, o então imperador Haile Selassie, que governou a Etiópia por quase 45 anos, foi deposto pelos militares do Derg.
Haile Selassie foi colocado em prisão domiciliar, e pouco depois, faleceu em circunstâncias misteriosas em 27 de agosto de 1975. O governo do Derg. Após a queda da monarquia, o Derg assumiu o poder na Etiópia. Alcançado inicialmente por Mengistu Haile Mariam, o Derg instituiu um governo socialista com orientação marxista-leninista e realizou uma série de reformas radicais, incluindo a nacionalização de mudanças e terras, além de medidas de controle governamental, conflitos e repressão. O governo do Derg causou resistência interna e conflitos com grupos étnicos que buscavam autonomia ou independência. O país viveu uma violenta guerra civil, com inúmeras violações dos direitos humanos e da repressão política. A economia estagnou, e a Etiópia influenciou uma série de desafios internos e externos. O fim do Derg e Etiópia moderna. O governo do Derg chegou ao fim em 1991, após uma longa guerra civil. O grupo rebelde Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope, ERTF, derrotou o Derg e assumiu o controle do país. A ERTF implementou reformas políticas e, em 1995, estabeleceu um sistema de governo federal com base étnica, dividindo o país em regiões autônomas. Há mudanças políticas posteriores. Ao longo das décadas seguintes, a Etiópia passou por transformações políticas, econômicas e sociais. O país enfrenta desafios, incluindo conflitos internos, problemas de governança e questões relacionadas aos direitos humanos. Em 2018, após protestos e pressão popular, o primeiro-ministro Abiy Ahmed assumiu o poder e iniciou uma série de reformas destinadas a promover a reconciliação nacional, a abertura política e a estabilidade econômica. A queda da monarquia e a Etiópia moderna representam uma era de mudanças e desafios complexos na história do país. A Etiópia continua a enfrentar diversos desafios, mas também tem mostrado progresso e busca construir uma sociedade mais inclusiva e próspera. A antiga Etiópia é um verdadeiro tesouro de história e cultura, moldada por reis e imperadores cujas ações influenciaram profundamente o destino da nação. Espero que este documentário tenha enriquecido seu conhecimento sobre a rica herança etíope e despertado seu interesse em explorar ainda mais as maravilhas dessa antiga terra africana. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, até porque a sua mão não vai cair, e vais ajudar muito o canal a crescer.